Então ele descobre o seguinte: na verdade eu tenho que responder não a um grupo só, não só aos proprietários, mas a toda uma sociedade, a toda uma teia de relações. E cada grupo espera alguma coisa diferente da organização. Os proprietários esperam o máximo lucro, que confronta com o máximo juro do banco, com os melhores salários dos funcionários. E todos eles são importantes para a organização andar. Então, como é que ele vai conseguir lidar com diversos senhores e diversos interesses? É necessário conciliar esses interesses ao longo do tempo. Não dá para fazer isso a cada mês, a cada ano, mas você tem que conciliar interesses ao longo do tempo. Olha como é que fica também o gestor público nisso. Conciliar interesses no médio e no longo prazo, sob pena de alguém tirar a aposta da organização, sob pena de alguém deixar de investir e de jogar seu tempo, seu conhecimento em favor da organização. Esse é que nós conhecemos como movimento de responsabilidade social corporativa. É a ideia de que, no final das contas, a empresa, a organização depende de muitos grupos diferentes e quem está à frente das organizações tem que prestar conta a todos esses grupos. Evidentemente que tem que dar recompensas aos funcionários, tem que dar benefícios à comunidade onde a empresa está inserida, isso é cada vez mais forte. Tem que trazer juros aos credores, tributos ao governo e lucros aos acionistas. Ele não pode, ao longo do tempo, privilegiar muitos desses grupos. Ele vai ter que conciliar esses interesses. E o que é que isso tem a ver com as organizações públicas e, no nosso caso, as administrações tributárias e, mais ainda, a Receita Federal do Brasil? As organizações públicas, elas nascem porque os cidadãos, em certo momento, são tributados, entregam seu dinheiro, os seus recursos, a um político, ou aos políticos que foram também eleitos por esses cidadãos. Quando eu digo entregam aos políticos, é porque são eles os responsáveis pela confecção do orçamento e pela decisão de onde é que cada um desses recursos vai. Olha a semelhança com o setor privado, é algo muito parecido. Aí vale a mesma pergunta, será que esse político vai passar a noite toda pensando, meu Deus, como eu vou fazer para agradar mais essa sociedade? Será que todos os nossos políticos pensam assim? O que é que eu vou fazer para que as pessoas sejam mais felizes todos os dias? Agora, esse político, ele não faz, ele delega, ele entrega recursos a quem? A organizações públicas, a servidores públicos, ao aparelho do Estado, que somos nós. Será se nós também, o tempo todo, pensamos e dormimos pensando o que fazer com esse dinheiro do contribuinte, e como usá-lo melhor, e como fazer cada dia mais um país melhor e uma sociedade melhor? Será que nós sabemos claramente de que esse povo precisa? Será se nós sabemos claramente o que é que eles esperam da gente? Porque os acionistas, de alguma forma, o dirigente da empresa sabe, eles querem a maximização dos lucros. Mas nós, enquanto gestores públicos, nós sabemos claramente o que é que esperam da gente? Claro que a gente sabe que eles esperam serviços, bens públicos, etc. É lógico. Mas exatamente o quê? Ainda mais que nós sabemos, quando a gente fala sociedade, a sociedade é uma amálgama de grupos, de diversos interesses. A sociedade são empresários, são trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, diversos tipos de grupos com interesses muitas vezes contrapostos e muitas vezes antagônicos. Como é que a gente vai conseguir conciliar esses interesses? No entanto, nós na Receita Federal, Dr. Leskovski apresentou aqui muito bem, o nosso mapa estratégico. Nós definimos missão, nós definimos visão, objetivos e ainda como alcançá-los. A nossa declaração de missão que nós fizemos, eu pessoalmente acho, é muito melhor do que a que nós tínhamos. Melhorou muito. O nosso mapa estratégico melhorou muito. E por quê? Porque, gente, veio um cheirinho aí de responsabilidade social corporativa.
E que espírito foi esse? Além dos dirigentes, um outro ingrediente entrou nessa história. Os servidores. A nossa declaração de missão, a nossa declaração de visão, eu não era delegado em Teresina e participei. E vejo naquela missão um pouquinho do que eu disse naquela sala em que nós nos reunimos. Isso faz toda a diferença. A nossa missão ficou mais com a cara do que efetivamente a Receita Federal. Mas vem cá, só é administração e funcionários? E cadê a sociedade? Nós nunca perguntamos à sociedade o que ela espera da Receita Federal. Isso não é uma crítica. Isso que eu estou falando aqui, gente, pode parecer romântico. E é. Tá? E é. Mas é de fato uma tendência e é uma visão para um futuro. E aí não é o futuro até 2011, Daniel. É o futuro possivelmente para 2020. Tá? É algo para os próximos 10 anos, mas ela vai começando. Ela vai chegando a chamar a sociedade para dentro das organizações, porque, afinal de contas, é a elas que nós devemos prestação de contas. No final das contas, a gente não pode acreditar que sabemos claramente de que eles precisam. Precisamos ouvir a sociedade. E aí temos que ter iniciativas nessa direção. Nós já dissemos que há uma diferença muito grande entre os acionistas e a sociedade. A nossa sociedade é uma multiplicidade de stakeholders. Essa palavra chique em inglês, ela quer dizer, na verdade, grupos de interesses. Ela quer dizer pessoas que apostaram na organização, pessoas que jogaram sua força e seus recursos na organização. E que têm distintos interesses. Portanto, a função do gestor público é ainda mais difícil que a do gestor privado. Porque ele não sabe, nem sequer claramente, quais são os interesses que estão em jogo. Por isso é preciso a gente perguntar. Vocês já pararam para pensar que nenhuma lei diz qual é o objetivo da Receita Federal? Aliás, a maior parte das leis não diz qual é o objetivo das organizações públicas. Ela só diz quais são as suas competências. Ela diz o que ela pode fazer, mas não diz para quê. E por isso mesmo nós vamos, pouco a pouco, cada gestão, integrando e dizendo, olha, nós vamos cumprir esses objetivos. Mas será se esses objetivos são os mesmos que a nossa sociedade está esperando da gente? Isso é algo ainda para a gente construir, essa ponte com a sociedade. Por quê? Porque, gente, a depender de quem avalia o nosso objetivo, os nossos indicadores, vai avaliar mal ou vai avaliar bem. Dependendo de que interesses você atendeu e que interesse você deixou de atender, você vai ser bem ou vai ser mal avaliado.